Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que parte para o ataque direto contra ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. Sem apresentar fatos ou qualquer argumento concreto, o deputado usa xingamentos, insinuações e ofensas pessoais, num tom agressivo e descontrolado. Eu conheço essa raça. E eu vou falar em bom português para vocês, porque não adianta nada ser moderado nas palavras. Essa raça é de filha da puta. É isso que Alexandre de Moraes, Fábio Chor, PGR, Gonê, Flávio Dino, esses outros aí são. Depois que os Estados Unidos retiraram Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky, Silas Malafaia mudou completamente o discurso. O pastor afirmou que a direita errou ao apostar suas fichas na política norte-americana e disse que essa estratégia foi uma ideia ruim. A fala chama a atenção porque, até pouco tempo atrás, o bolsonarismo tratava essa aposta como uma grande jogada. Parlamentares, influenciadores e lideranças da extrema-direita repetiam que os Estados Unidos pressionariam o Brasil, puniriam ministros do STF e mudariam o cenário político interno. Nada disso aconteceu. Com o recuo do governo norte-americano, a narrativa desmoronou. A sanção foi retirada, não houve qualquer intervenção externa e o discurso precisou ser reformulado às pressas. Malafaia disse que a direita precisa ter mais cautela e parar de apostar em decisões tomadas fora do Brasil. A declaração expõe o fracasso da tentativa de usar a política internacional como ferramenta para pressionar o judiciário brasileiro. Ótimo! Eu prefiro liberdade de pessoas inocentes do que uma vingança de Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Se esse é o motivo, ó, maravilha! Porque esse momento político, o máximo que se conseguia era a redução de penas. Vamos ter calma. Vamos esperar o momento certo, aí sim, para pedir uma anistia ampla, geral e restrita. Foi aprovado na Câmara, vai ser aprovado no Senado e eu quero ver Lula dar o veto para ser derrubado, para mostrar o caráter deles, entendeu? Tudo na política não é feito na base da emoção ou de rede social. Eu não estou nem aí para crítica. Eu tenho dito, a direita tem muito o que aprender. É uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam candidatura sem consultar ninguém, e aí quer que todo mundo engula de tudo que é jeito. Vamos ter calma, vamos ter estratégia política. E eu tenho moral para falar, com todo respeito. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. É só acompanhar um pouquinho a minha história e o que está acontecendo comigo. Então, se Donald Trump deu a Alexandre de Moraes, tirou a Magnitsky, porque nós aqui, isso é a Câmara, aprovou, não é, a redução de penas, então graças a Deus, porque vale mais, Bolsonaro cansou de falar isso, nada é mais importante do que a liberdade. A liberdade das pessoas é mais importante que qualquer coisa. Se esse é o motivo, ótimo, deixa lá Alexandre de Moraes e Magnitsky, contanto que essas pessoas sejam liberadas. Agora, quem resolveu surtar foi Zezé de Camargo. O cantor sertanejo Zezé de Camargo usou as redes sociais de madrugada para atacar o SBT e as filhas de Silvio Santos, depois da participação do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, no lançamento do canal SBT News. Zezé acusou as herdeiras de Silvio Santos de estarem, segundo ele, prostituindo o SBT. Isso mesmo, essa foi a palavra usada. Indignado, o cantor bolsonarista foi além. Pediu publicamente que a emissora não exiba o especial de Natal que ele mesmo já gravou para o canal. Ou seja, gravou, topou o contrato, mas agora quer censurar o próprio trabalho porque o SBT ousou receber Lula. No ataque, Zezé ainda resolveu dar lição de moral. Sem qualquer pudor, ele atacou diretamente as filhas de Silvio Santos, falecido em agosto de 2024. Simplesmente porque a emissora decidiu seguir funcionando como uma empresa, e não como um puxadinho ideológico da extrema-direita. A fala repercutiu imediatamente nas redes sociais, com críticas ao tom agressivo, machista e completamente fora de propósito. Até o momento, o SBT não respondeu oficialmente às declarações. Mas o estrago já estava feito. Mais um bolsonarista mostrando que quando a realidade não obedece à cartilha ideológica, a reação é sempre a mesma: chilique, ofensa e tentativa de intimidação. Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já, mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe,
para mim não existe. Não precisam pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. Se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Beijo para todos. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, A Polícia Federal fechou o cerco contra os financiadores da fuga do deputado bolsonarista Alexandre Ramagem, condenado por tentativa de golpe de Estado e hoje foragido nos Estados Unidos. No sábado, a PF prendeu em Manaus Celso Rodrigo de Mello, filho do garimpeiro milionário Rodrigo Cataratas, um dos nomes ligados à rota usada por Ramagem para sair do Brasil clandestinamente. A ordem de prisão partiu diretamente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, Ramagem deixou o país em setembro, o mesmo mês em que foi condenado a mais de 16 anos de prisão. Ele viajou de avião até Boa Vista, em Roraima, e de lá seguiu de carro até cruzar a fronteira pela Guiana, entrando por Letem antes de embarcar para os Estados Unidos. E quem é esse amigo de Ramagem que ajudou na fuga? O nome que aparece no centro dessa rota é Rodrigo Cataratas, empresário do garimpo, líder do movimento Garimpo é Legal, pré-candidato ao Senado e dono de um patrimônio milionário. Estamos falando de alguém que declara ter milhões em dinheiro vivo, dezenas de veículos e até aeronaves. Cataratas mantém negócios justamente na região usada na fuga de Ramagem. Coincidência? A Polícia Federal não acha. Rodrigo Cataratas já responde por crimes ambientais. Foi denunciado por incendiar veículos do Ibama e é figura conhecida em investigações ligadas ao garimpo ilegal. O filho, Celso, também não é novato. Já havia sido preso em 2022 por garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Agora, os dois aparecem ligados diretamente à fuga de um deputado condenado por golpe de Estado. Essa foi a primeira prisão ligada à fuga de Alexandre Ramagem, e não deve ser a última. A PF já tem informações sobre quem financiou, quem organizou e quem ajudou na saída clandestina do deputado. Essa nota, então, sobre essa prisão, a primeira prisão no caso da fuga de Alexandre Ramagem para o exterior. Então, a polícia fez essa prisão ontem em Manaus. Esse filho do empresário está preso. O empresário diz que ele tem cidadania americana. A polícia confirmou para mim essa prisão, diz que o caso está sob sigilo e há essa suspeita, portanto, de que essa pessoa teria colaborado com a logística e com o financiamento da fuga de Ramagem condenado.